Boa tarde a todos, novamente. Encontro-me com Sérgio Areias, mais um dos meus convidados. Há muito que eu ansiava por isto, por vários motivos. Vamos então dar início a mais uma entrevista intimista e vamos entrar no universo pessoal de Sérgio Areias, até onde ele nos permitir, não é? Claro, Sérgio, sim. antes de mais nada, muito obrigado por teres aceito este convite. Sem dúvida. Antes de eu começar com as minhas perguntas muito características, queria que tu fizesses uma ligeira, pequeníssima introdução, porque poderá haver pessoas que isto é um universo tão grande que nos rodeia, que ainda não saibam quem tu és. Então, o teu nome, onde nasceste, se tens irmãos, se ainda os teus pais, uma pequena introdução. Bem, basicamente sou o Sérgio Areias, tenho 32 anos, nasci em 91 na Póvoa de Varzim, em 1991, e foi na Póvoa e Vila do Conde que eu vejo e conheço o Rómulo pela primeira vez. Porquê que eu falo do Rómulo? Porque o Rómulo faz parte da minha vida, não é? Eu estou a falar da minha vida e faz parte de uma parte muito positiva, porque o culturismo sempre fez parte da minha vida, e eu vou falar do culturismo de uma forma muito, como é que eu vos vou explicar, muito interna na minha vida, na minha mente, tanto por uma parte muito negativa, uma parte mais dark, onde também já vos posso falar sobre suicídio, infelizmente, e por uma parte muito positiva e muito verde e muito azul, ok? E ele fez parte dessa minha vida, porque a primeira vez que eu ouvi o Rómulo foi numa competição na Póvoa de Varzim, em 2006 ou 2007, agora não me recordo, onde estavas com o Sérgio, e onde ele tinha um nome muito forte na altura, tinha também um ginásio aqui no Porto, e toda a gente queria ser preparado pelo Rómulo aqui no Norte, era o nome que se falava. E eu, quando vejo o Rómulo, lá está, eu identificava-me com o Rómulo, com aquilo que eu via no Rómulo, com o Jorge Breito na altura, porque eram os passos que eu tinha que seguir, ou seja, eu sempre fui de quem é que são os melhores. A partir, eu vou-me juntar aos melhores para eu tentar ser um deles, ou pelo menos tentar criar uma caminhada nessa mesma pegada. Obviamente que antigamente, e quando falamos antigamente, tipo há 15 anos atrás, já seriam antigamente, não é? Porque isto mudou muito. As coisas não se vivia apenas num ginásio, ou seja, o Rómulo tinha que ter ginásio, tinha que ir para a noite, e desconfigurava aqui um bocadinho muito a imagem, porque havia a imagem do Rómulo da noite e a imagem do Rómulo da musculação. Da mesma forma, com o Jorge Break se passava a mesma coisa. Mas eu focava muito na musculação, na parte da musculação, em todo o entendimento que eles tinham na área da musculação. Muita parte do treino, ok? Que era o que mais lhes entusiasmava. Eu sempre ouvi falar muito da parte do treino, sem descurar completamente a nutrição, e a partir daí fui dando os meus primeiros passos, sempre vendo de longe, não havia esta intimidade, não se chegava a uma pessoa tão rapidamente como se chega hoje. Demorei uns anos já depois de conhecer o Rómulo, a que comecei a dar-lhe um primeiro bom dia, uma boa tarde e um cumprimento, e a conhecer, a ter essa intimidade, porque havia todo este respeito, e eu gostaria que fosse assim. Lá está a tal hierarquia que nos ajudava a sermos umas pessoas mais humildes, mais com pés no chão, e a tentar step by step durante a vida e fazer com que nós fôssemos pessoas melhores. E basicamente é isso. Iniciei a minha musculação com 13 anos, não comecei mais cedo porque era impossível, mesmo com 13 anos foi muito cedo, e a minha primeira competição foi aos 16 anos. Terminei o meu trabalho competitivo aos 29. Sim, senhor. Tens irmãos? Não tenho irmãos. Não? Sou filho único. Sim, senhora. Isso, de alguma forma, hoje, com a experiência de vida que já tens, achas que o facto de seres filho único foi o que fez com que algumas características na tua personalidade... Sim, sem dúvida. Pela parte negativa, muito pejorativo eu não ter tido irmãos, porque eu não tive partilha, não fui habituado a ter partilha, então eu tornei-me uma pessoa muito egoísta e muito invejosa quando era mais novo, e nem tive irmãos, nem tive animais. Que, na minha opinião, é uma falha muito grande. Se eu tivesse pelo menos um cão ou um gato, eu não sei qual é a experiência de ter gato, mas pelo menos se eu tivesse um cão quando era mais novo, eu acho que já iria ter um impacto muito positivo e eu já iria crescer muito mais rapidamente. Eu demorei muito a crescer a nível de maturidade, eu acredito que seja por falta de um animal ou de um irmão. Obviamente que não estou aqui a comparar um cão com um ser humano, mas eu precisava de algo que me desse a partilha, ou seja, partilhar talvez um jogo com o meu irmão ou partilhar o meu tempo a passear o meu cachorro. Era tudo para mim, tudo em minha volta, e quando as coisas não se moviam, nem se movimentavam de acordo com aquilo que eu queria, eu sentia-me muito frustrado. E quando tu vias, nem aquilo era um problema na minha cabeça, que não era problema nenhum, por essa falta de maturidade, por essa falta de partilha.
E achas que terá sido por isso que viste um porto seguro no culturismo, no treino? Sem dúvida, sem dúvida. Um porto seguro, essa é a palavra correta, essa é a palavra correta. Um porto seguro porque, ao mesmo tempo, eu tinha muita... Eu sempre fui uma pessoa que olhava muito para mim. Por exemplo, isto há 10 ou 15 anos atrás, eu não estaria aqui sentado. Eu estaria numa posição onde eu me parecesse maior, com uma roupa escura jamais, porque roupa escura faz mais pequeno. Então já tinha um problema comigo mesmo. Daí eu falar, e falaremos mais para a frente, que é numa fase logo inicial, sobre essa parte da palavra suicídio, que é uma palavra muito forte, ok? Onde é um assunto muito complicado, mas que o culturismo ajudou-me nesse mesmo sentido. Muito, muito, muito. Muito. Por essa incapacidade de me olhar ao espelho, quando era mais novo. Sérgio, tens filhos? Não. És casado? Sou casado. Sim, Já sou casado há 5 anos. Sim, senhor. Muito bem, muito bem. Penso que a tua mulher é uma pessoa que tem um papel muito importante na tua vida. Sem dúvida. Sem dúvida. Lá está, eu ainda sou muito da parte old school e sem dúvida que um projeto com o Sérgio Areias é um projeto sempre com Filipe Amelhados e Sérgio Areias, não há um projeto só de Sérgio. Fantástico. Talvez por essa falta de ter um irmão. Eu acredito Exato. que eu mal tive com a Filipe as primeiras vezes e eu com 9 meses de namoro casei-me com ela. Casei-me com ela, exatamente. Fantástico. Porque eu senti essa falta de ter alguém ao meu lado e ter um elo forte, de partilha. Eu precisava de partilhar algo, partilhar o meu tempo, partilhar as minhas conquistas, com alguém que... Conquistas, mas também partilhar as minhas derrotas. Sim, okay? A partilha quando é o bom e é o mau. E a falta de ter um irmão, eu acredito que seja um vazio na minha vida, muito grande. Diz-me uma coisa, então vamos lá começar com o nosso trajeto mais intimista. Claro. O que é que o Sérgio gosta? O que é que eu gosto? Neste momento, o Sérgio teve várias etapas. Exato. Mas eu acredito que estou a passar a etapa melhor da minha vida, com mais maturidade. O Sérgio gosta de ajudar pessoas. Eu acho que é a definição. O Sérgio despende o tempo dele para outras pessoas. Se eu tiver que, neste momento, deixar de treinar, deixar de comer para ajudar outras pessoas, eu faço isso. Essa é a principal característica do Sérgio neste momento, ajudar outras pessoas. Eu sinto-me realizado e sinto que vim ao mundo não para mim, mas para os outros. Fantástico. E comecei a ter este sentimento e esta aproximação de Deus há 2 ou 3 anos atrás. Por isso, quando dizem, Sérgio, não tens falta de competir, não, porque eu, quando competi, era extremamente egoísta. Eu acho que a competição tem que ser assim para ser um bom competidor e, de facto, um competidor tem que pensar só nele. Da mesma forma que eu agora sou super egoísta, ao deixar de pensar em mim. Eu sou egoísta, tipo, só penso nos outros. Quando alguém tem um problema, eu perco o tempo que for necessário para tentar ajudar aquela pessoa. Mandar mensagens positivas, porque sei muito bem que hoje em dia as pessoas podem estar numa zona mais dark da vida delas e às vezes uma mensagem faz toda a diferença, faz o rumo ser diferente. Faz o rumo ser diferente. Poderemos dizer que isso é o que está na tua lista de prioridades daquilo que tu mais gostas. É, de facto, sem dúvida. Entregaste aos outros. Sem dúvida. Okay. Por mais que por vezes isso possa implicar coisas mais negativas para mim. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu estás mal e eu estou-te a ajudar com a minha frequência positiva, essa tua frequência negativa está-me a invalidar um bocadinho, mas não há problema, porque depois estás a absorver isso. Eu estou a absorver essa negatividade, mas eu daqui a 1 ou 2 semanas, quando eu vir a tua postura diferente numa rede social, porque a rede social pelo distanciamento, a tua postura diferente, uma mensagem a dizer, Sérgio, olha, obrigado por tudo, isso vai-me recarregar novamente. Ok. Então, mas por aí. Para além disso, que pronto, tu és sempre extremamente assertivo naquilo que dizes, mas para além disso, outras pequenas coisas, eu sei que tu gostas muito de automóveis. Sim. O que é que acontece? Eu vou abrir aqui um bocadinho o jogo convosco. Eu, por exemplo, onde eu moro, a roupa que eu visto neste momento e o carro que eu conduzo, para mim está perfeito. Eu vivi assim 50 anos, mas eu se viver assim 50 anos, ninguém vai querer saber de mim daqui a 10. Porque o mundo está dessa forma. Eu não gosto de automóveis. Eu, por mim, andava de smart de igual forma. Mas eu, se não andar a trocar de carros, se eu não andar a trocar de casa, se eu não andar a trocar de roupa, parece que as pessoas se esquecem de nós. Então eu tenho que estar sempre a dar nas vistas. É só isso.
para eu cada vez mais poder ajudar mais pessoas. Porque, querendo ou não, se tu andas de BM e eu ando de Porsche, eu sei mais que tu porque eu ando de Porsche. Se tu tens 5.000 seguidores, eu tenho 10.000, eu sei mais do que tu porque eu tenho 10.000 seguidores. Então, é uma parte muito vazia da sociedade, é verdade, mas eu obrigo-me a andar sempre na frente, a mostrar que estou a capitalizar, porque o capitalizar é tipo, estás a ter sucesso. Basicamente, deixa-me ver se eu consegui perceber. Basicamente o que tu estás a transmitir é que tu hoje em dia tens a capacidade de posicionar conforme tu percebes que são as expectativas das outras pessoas perante aquilo que as pessoas interpretam como sucesso, ou sabedoria, ou expertise. E isso é o que faz com que tu tenhas certas ações na tua vida. Ou seja, que não são de acordo com o que eu quero. Conduzes, a roupa que vestes e tal. Não então, basicamente, tu adotas uma estratégia de acordo com um plano. Sem dúvida. Então tu tens um plano. Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Porque o que eu quero mesmo é ajudar pessoas. Sim. Mas... Esse é o meu principal plano. Pronto. Mas eu, para ter acesso às pessoas, eu preciso de uma imagem. Tu queres ajudar pessoas porque tem a ver com a tua essência. Certo. Ok? E a tua essência é uma essência muito boa, tu tens uma luz muito boa e tu, basicamente, quase que, arrisco a dizer, não sei se vou acertar ou não, mas pá, nós nesta pequena comunidade somos quase todos iguais e acho que não deve estar longe da realidade. Tu basicamente que queres, sentes quase uma obrigação em devolver aquilo que este desporto te deu aos outros, porque sabes que os vai tornar melhores em todos os aspectos. Este desporto trouxe-me a vida novamente, a luz. Ok. A luz. Não há hipótese. Mas de qualquer das formas, se me permites, essa tua atitude é uma atitude extremamente inteligente, mas brutalmente sagaz, e é uma atitude que funciona, eficaz e que vai trazer sucesso financeiro. Exatamente. E ninguém tem que ter vergonha de ter sucesso financeiro. Exato, por isso que eu abro o jogo, não tenho vergonha. Obviamente, claro que não, eu abro aqui o jogo por completo. Porque se calhar eu se tomasse uma atitude mais aparentemente humilde, eu não tinha tanto acesso às pessoas. Okay. Porque, querendo ou não, quando tu mostras materialismo, as pessoas parece que vêm... Eu introduzo isto para tentar chegar onde eu quero, ou seja, independentemente da tua essência, e tu dentro de uma sala és tu próprio e estás a fazer o que mais gostas, é algo que te flui naturalmente, há um plano por trás disto. Claro. Há um plano que tem a ver com sucesso financeiro, claro, obviamente. Sem dúvida. Rómulo, tu chamaste-me pela pessoa que eu sou e pela pessoa que sempre tu me conheceste. Sim. Andasse eu de bicicleta, andasse eu de jato. Era a mesma pessoa para ti. Mas tens de perceber que tu és 5% de uns 95%. Estás a perceber? Mas não estou a dizer que os 95% são más pessoas. É como está... É visibilidade ao instantâneo, é tipo, quero ser igual, quero fazer. Perfeito, tu deste o exemplo perfeito agora. Isto acaba por ser um jogo. Sem dúvida. Independentemente de todas as emoções que nos ligam do passado, mesmo na altura que ainda não tínhamos muito contacto, mas havia uma união invisível entre aquele pessoal todo, obviamente que eu, ao estar a convidar-te, não é só pela parte emocional que me liga a ti e pela pessoa que tu és e que eu admiro, mas pelo sucesso que tu adquiriste nas redes sociais e que hoje em dia eu tenho que admitir que, pelo menos para mim, eu acho que sou uma pessoa que sei fazer uma boa avaliação das coisas, tu estás no top 6 daquelas pessoas que, como profissionais desta área online, são extremamente bem-sucedidos. Percebes? E, pelo menos para mim. Claro. E quando eu digo bem-sucedidos, não estou a falar, eu não sei valorizar em dinheiro, nem me interessa. Claro. Estou a dizer bem-sucedido no trabalho que tu produzes. Exatamente. Okay? Ou seja, eu vejo as transformações, vejo os teus atletas de competição e consegue-se perceber o sucesso que tu tens ao conseguires levar aquelas pessoas todas num percurso que dá resultado, independentemente de ganharem ou não. Isso para mim é que é o sucesso. E por isso, obviamente, que te convidei, porque ao fazer estas entrevistas,
a minha intenção também é colocar-me novamente nas redes sociais e que as pessoas olhem para o Rómulo e tenham interesse em saber quem é este homem e venham aqui conhecer o meu ginásio. Ou seja, tudo isto é um jogo que nós temos que jogar sem deixar, eu acho que o truque é nunca deixarmos de perder a nossa essência. É um jogo onde todos ganhamos sem nos cobrar uns aos outros. Exatamente. Todos ganhamos e ninguém se cobra uns aos outros. Exatamente. Ainda ontem estive a ver uma entrevista de uma pessoa que admiro profundamente, aliás estávamos a falar há pouco em off, do João Silva, e ele utiliza um termo muito engraçado que é nunca se deixou tornar num vendilhão do tempo. E realmente é exatamente o que estás a dizer, ou seja, nós não precisamos de nos vender, entre aspas, sem dúvida, para conseguir entrar neste jogo. Nós podemos continuar a ser nós próprios, mas também saber jogar este jogo. Sem dúvida, exatamente. Porque assim, uma coisa é a imagem que tu passas, outra coisa é a pessoa que tu és. Exatamente. Então agora, a antítese daquilo que eu te perguntei, e o que é que tu não gostas? Dentro do jogo da vida ou... Não, isto são perguntas íntimas. O que é que tu não gostas? O que é que eu não gosto? Complicada esta pergunta, não é? É complicado, mas eu... Já falhaste há bocado. Depois vou-te dizer em off. Quando eu te perguntei o que é que tu gostas, devias ter dito logo Filipe Amelhados. Vai ser a primeira coisa. O que é que eu não gosto? Eu não gosto, lá está. Eu tenho uma capacidade de... Eu, quando digo o que gosto ou o que não gosto, eu olho muito para mim. Eu posso dizer que eu não gosto, por exemplo, de um Sérgio do passado. Ok? Ou seja, em certas coisas que eu mudava. E é importante eu daqui a 10 anos estar contigo e dizer também que não gostava de certas atitudes que eu tomava quando tinha esta... Perfeito. Percebes? Então eu gosto muito de olhar para trás assim, o que é que eu estava a fazer de errado. Porque o que é que me fez evoluir? Foi errar cada vez menos. O que é que me vai fazer continuar a progredir na vida? Errar cada vez menos. Exato. Mas vamos sempre errando. Erramos menos, mas erramos. Então, olhar para trás e dizer assim, esta atitude eu poderia ter mudado há mais tempo atrás. Então eu acredito que eu tive atitudes menos boas comigo mesmo, por uma falta, eu acredito, de... Sabes quando tu não acreditas em ti mesmo? Precisas de a aprovação das outras pessoas. E eu neste momento não preciso da aprovação de outras pessoas, mas eu para chegar aqui, com este tipo de mentalidade, eu demorei muito tempo. Há pessoas que com 15 anos não precisam da aprovação de ninguém, tipo, eu não gosto disto, não faço e ponto final. E eu parece que estava sempre a fazer algo para me provar aos outros. E eu não gosto disso. Quando olho para o meu passado, quando eu via que fazia alguma coisa para me provar para as outras pessoas e não para me provar para mim mesmo, que me levou a um abismo, não é? Total, ainda é muito novo, eu não gosto de olhar para esse meu passado. E isso serve-me de lição para daqui para a frente, para não voltar aqui nesse... Percebo perfeitamente. Nesse abismo. Diz-me uma coisa, tu tens um sonho? Sim. Podes partilhar connosco esse sonho? O primeiro sonho era casar. Eu tinha muito esse sonho, casar. Portanto, esse primeiro sonho, obviamente quando nós casámos, porque eu sou religioso, em certa altura perdi a minha relação com Deus. Eu fiquei assim meio que frustrado com Deus e parece que desacreditava. E depois voltei-me a unir a Ele e voltar a acreditar. Eu acho que lá está, a nossa vida é feita de momentos mais dark numa fase inicial, quando eu estava num momento mais dark da minha vida, eu desacreditava de Deus, quando seria a altura que eu me deveria estar mais junto a Ele, mais próximo dEle. E lá está, são esses momentos. A pergunta que tu fizeste, qual seria o meu sonho? O meu sonho seria muito básico, que era casar-me com a pessoa que eu idealizava, que eu consegui, e consegui colocar a comida em cima da mesa, fazendo aquilo que eu amo fazer, que é fitness, ajudar outras pessoas. E hoje em dia eu estou realizado, ok? Estou realizado. Se me dissessem assim, Sérgio, a partir de agora vais começar a ganhar 1000 euros por mês a fazer a mesma coisa que tu fazes, eu iria fazer a mesma coisa que eu faço. Porque o meu principal objetivo em estar no fitness era, o meu maior sonho sempre foi trabalhar com o fitness, ganhar, ou seja, trabalhar com o fitness porque eu acredito que muita gente não se consegue ser bem sucedido com o fitness, ou seja, a tentar vender PTs e tudo, sacam dali 400 ou 500 euros por mês, tem dificuldade, não é fácil, não é? Mas o meu sonho era ganhar 1000 e tal euros com o fitness e eu para mim já estava ótimo. Já era um sucesso. Porque eu tive uma dificuldade imensa em entrar no fitness como preparador, foi muito complicado.
Foi muito complicado para mim, não foi tão Muito fácil. bonito, isso que tu disseste agora, muito bonito mesmo. Portanto, eu realizei-me rápido, casado e faço aquilo que eu amo fazer. Para mim está ótimo, tendo saúde, está feito, está zerado o jogo, Ok. não preciso de muita coisa. Perfeito. E diz-me uma coisa, o que é que achas que te falta fazer na vida? O que é que me falta fazer na vida? É muito estranho uma pessoa dizer que não falta fazer nada, não é? Tipo, é muito estranho. Mas o que é que me falta fazer na vida? É como eu te disse, é ajudar mais pessoas. Porque eu acredito que a minha vida já esteja resolvida. Porque, como eu te disse, enquanto o fitness me der abrir as portas para eu trabalhar no fitness, ajudando pessoas a mudar o corpo e a mente, e a minha mulher estar do meu lado, ok? Para mim, eu não preciso muito mais que isto, Romo. Juro-te. Eu sei que por outras pessoas podem pensar, pensa pequeno, não quero evoluir na vida, mas eu acredito que tem que haver um balanceamento e eu sou feliz com este equilíbrio mental. Portanto, tu dizes-me assim, Sérgio, amanhã às 3 podes vir? Eu posso. Amanhã às 7 posso. O fitness dá-me esta liberdade. O fitness dá-me a liberdade de receber à noite mensagens de carinho. Obrigado, Sérgio, por mudares a minha vida, por mudares o meu corpo. Ou seja, eu não posso pedir mais. Muito sinceramente, não preciso de ser um jogador de futebol para ser feliz ou de ganhar milhões. Jamais. O que eu sempre desejei foi a vida que eu estou a passar neste momento. Daqui a 10 anos será melhor, será pior, não sei. Mas neste momento eu não posso pedir nada, porque tenho saúde, tenho uma mulher que me apoia em tudo e tenho o carinho de amigos como tu e de uma equipa também que me sustenta, que paga o meu sonho. Portanto, eu não posso pedir mais nada. Muito sinceramente, acho que o restante vai vir com o tempo. Sim. Muito bom, muito bom. Vou-te pedir para comentares aqui uma frase que já pedi aos outros convidados que eu trouxe aqui, que é o seguinte: mais vale ter sorte do que ser bom. O que é que tu pensas acerca desta frase? Eu acredito muito nessa frase. Sim. Acredito muito nessa frase. Essa frase é certa. Ou seja, como eu te disse, há pessoas que nascem numa rede social, por exemplo, por sorte, porque sim, porque caíram em graça, não é? E não pelos feitos, por tudo aquilo que eles fizeram. E às vezes essas pessoas invalidam quem realmente trabalhou durante anos e fez, não é? Ou seja, se tu não estiveres numa rede social hoje em dia, facilmente és engolido pela máquina, não é? Portanto, eu acredito que, sem dúvida, e mesmo para eu chegar onde cheguei, eu precisei de ter sorte. Ou seja, a sorte vai-nos aparecer na vida, não é? E nós temos que agarrar essa sorte, essas oportunidades. Ou seja, neste momento, se calhar vão ver algumas pessoas que, a partir da sorte que eu tive em tu me chamaste cá, elas vão pesquisar quem é o Sérgio Areias e vão entrar na equipa. Poderemos dizer que isso é sorte, poderemos dizer que isso foi uma oportunidade que tu me deste, onde eu agarrei essa oportunidade. E daí surgiu um patrocínio, e daí surgiu uma mentoria, uma consultoria. Então, é preciso ter sorte também para termos algum sucesso, não tenho mínima dúvida. Mas há pessoas que têm pouca sabedoria e muita sorte e passam por nós com uma velocidade muito grande. Claro. Não é? Concordo perfeitamente. Aliás, isso a prova viva diz, eu acho que a sorte determina muita coisa na vida. Sem dúvida. Agora, isso não invalida que nós não estejamos preparados para quando chegar a sorte. Se tu estiveres preparado... Exatamente, não é? exatamente. O problema é que muitas vezes as pessoas só estão à espera da sorte e não Na estão cama, não é? preparadas. Isso é complicado. O importante é que tu estás sempre na ativa, um dia a sorte vai vir e tu estás pronto para receber. Exatamente. Sem dúvida, estás pronto para virar a chave. isso Isso não há hipótese. Sim, senhor. Vou-te fazer aqui uma pergunta, respondes se quiseres. Claro. Os teus pais têm orgulho em ti? Penso que sim. Sim? Eu penso que sim. Eu penso que eles têm orgulho em mim. Não, acredito que, como sou filho único, tudo aquilo que eu... Por isso esta pergunta, como és filho único e como tiveste a coragem, que é preciso ter coragem de fazer um trajeto sozinho nesta área e de seres bem sucedido. Eu lembro-me que eu, no meu tempo, quando eu era novo, a minha mãe, coitada, até chorava. Disse, só pensas no ginásio, não te vai levar a lado nenhum, vais perder tempo com isso. Eram há 30 anos atrás, não é? Se calhar tu ainda és um pouco desse tempo. Sem dúvida. Ai rapaz, que andas a perder tempo com isso. E hoje em dia és um profissional desta área, por isso é que eu te perguntei, não é? Se os teus pais têm orgulho no trajeto que fizeste até hoje e conforme estás hoje. Eu acredito que não só os meus pais, muita gente, muitos familiares,
desacreditavam por completo desta área, desacreditavam, não é normal. Porque assim, até provas dadas, não é? Tu tens que dar provas. Mas eu acredito que eu consegui fazerem ver que, em vez de correr atrás do dinheiro, correr atrás do sonho, correr atrás do objetivo, focar-me mais naquilo que eu tinha que fazer, que era ajudar pessoas, e menos no imediato, no dinheiro, o que é que vou reverter, não é? E isso trouxe-me o sucesso que eu tenho hoje, porque eu nunca pensei aquilo que eu te falei, nunca pensei no retorno. Para mim, 1.000 euros, 1.500 euros estava ótimo, porque eu já estava concretizado, porque eu queria era adaptar a minha vida ao meu sonho, não adaptar o meu sonho à minha vida. Então é tipo, se eu ganho 1.500 euros, eu vou ter esta casinha, vou ter isto, vou ter aquilo, vou-me adaptar, mas eu não vou acordar um dia frustrado a ir trabalhar. Ok? Esse era o meu objetivo. Fazia-me muita confusão ver as pessoas frustradas a ir trabalhar à segunda-feira ou à terça-feira. E tipo, nós no fitness estamos habituados a trabalhar ao domingo, aos feriados. Para nós, um dia é só mais um dia. Porque realmente estamos a viver o sonho de outra pessoa. Estamos a colocar a nossa energia noutra pessoa. Então é normal que um familiar mais próximo de ti não concorde com essa ideia, não é? E como diziam a mim, vais acabar numa caixa de Pingo Doce, diziam-me várias vezes isso. E pronto, e hoje viram que estavam errados, não é? E pronto, e a partir daí nós conseguimos evoluir bem na rede social e com os alunos, mas também isto porque não foi a rede social, foi toda a trajetória antes de haver rede social. Não é? Ou seja, eu já trago uma trajetória, como tu sabes, desde os meus 13 anos, a ir ver competições. Eu tenho pessoas que querem competir, faltam um mês para a competição, eles nunca foram ver uma competição. Eu digo assim, como é que tu nunca foste ver uma competição e a tua primeira competição vai ser, a que tu vais ver, vai ser que tu vais participar. Eu acho que não faz sentido isso. Hoje em dia é muito comum isso. A sério? É muito comum isso. Muito. Eu tenho sempre essa característica de perguntar aos meus atletas. Oh, mas olha, eu não fazia ideia, estou a ouvir isso pela primeira vez. Porque antigamente tu para competires precisavas de 7, 8 anos de treino. Hoje em dia para competires, um ano de treino já queres competir. Exato. Não te esqueças disso. Mas muito interessante o que tu disseste, eu não tinha quase a menor dúvida que obviamente tinham que ter orgulho de ti as pessoas que te rodeiam, mas o que tu disseste basicamente eu subscrevo e acho que de facto o dinheiro é sempre consequência do trabalho. Sem dúvida. E quando se faz um trabalho com paixão, a obsessão é tanta de ser perfeccionista no que se faz, que a gente fica absorvido pelo que estamos a fazer, que nem pensamos no dinheiro. É consequência. O dinheiro é consequência. É consequência, sem dúvida. Por isso que eu não gosto quando os meus alunos estão sempre à espera dos resultados. Exatamente. O resultado é a consequência. Exatamente. A músculo, a saída da gordura é a consequência. O que tu tens de fazer é o dia-a-dia. Tu tens que absorver a energia positiva de ajudar pessoas para ganhar dinheiro, absorver a energia de preparar as tuas refeições, preparar o teu treino, o teu cardio para receberes a massa muscular, para retirares a gordura. Tem que ser um processo. Sabes que, eu não sei, provavelmente deves concordar comigo, mas vou-te perguntar. Sabes que nós somos desse tempo, mas eu acho que, apesar de me chamarem old school, eu acho que isto que eu vou dizer vai ser intemporal. Ou seja, em todas as gerações deste submundo que rodeia o culturismo, eu acho que vai existir sempre aquela procura do segredo. Sempre. Todas as gerações acreditam que há um segredo para ser muito bom, para ser campeão, o que é que ele toma, o que é que ele faz. E eu, muito honestamente, eu acho que não existe segredo nenhum. Eu acho que o culturismo é uma condensação de conhecimento e um ato repetitivo de uma série de coisas que vai levar a uma consequência. Sem dúvida. E isto é um jogo de paciência. E exatamente como no culturismo é como na vida. Na vida. Quando se tem a capacidade de fazer repetitivamente as mesmas coisas sem esperar nada, o mais certo é que vai acontecer alguma coisa em determinada altura. Exatamente. Porque nós insistimos e quanto mais fazemos a mesma coisa, mais perfeccionistas somos naquilo e mais fazemos com mestria. Então as coisas acontecem. E acho que hoje em dia, se calhar, perde-se muito em queimar etapas. Ou seja, as pessoas querem muito rápido algo que não percebem que é fundamento de algo repetitivo, de atos repetitivos até chegar, percebes? Sem dúvida. E por isso quando tu disseste, desculpa, só para acabar, que quando não gostas muito, quando tens clientes que estão sempre na expectativa do resultado, basicamente já estão a sabotar o trabalho deles. Porque eu sei muito bem que é uma questão de tempo até eles saírem. Exato. Porque se tu estás a ter resultados e tu já estás numa de querer mais e mais e mais e mais,
é uma questão de eu não te dar resultados durante um mês ou dois e tu saíres. É uma questão de tu apanhares uma constipação, perderes 5 quilos e tu ires embora e tu desistires. E não pode acontecer isso, não é? Exatamente. Não pode acontecer isso. Tu tens que conseguir dar sempre a volta por cima. Porque vais ter momentos maus e momentos bons, mas no final do ano, se os momentos bons superarem os momentos maus, é um saldo positivo. E o culturismo faz-se ano após ano, dia após dia. São os tais atos repetitivos, sem dúvida, não é? sem dúvida. Quais é que tu consideras serem os teus defeitos? Os meus defeitos, perfeito. Eu, para evoluir na vida, eu torno-me por vezes uma pessoa muito fechada e muito arrogante e só eu a que sei. Pronto, eu sei que isso é muito mau, mas é uma das formas que me leva a chegar a outro patamar. Ou seja, se eu estiver muito focado numa coisa, eu preciso do meu foco, eu não tenho qualquer tipo de problema de dizer que não à pessoa. Qualquer coisa que ela me peça, eu digo não. Porque eu estou muito focado naquilo. Então, esse é um grande problema. E eu não consigo, por exemplo, já a minha mulher é diferente. A minha mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu, para ser bom numa coisa, eu preciso mesmo de me focar a 100%. Ao ponto de, por exemplo, 3 semanas antes de uma competição dos meus atletas, e eu deixo de treinar, eu deixo de fazer dieta, eu deixo de fazer cardio, eu só me foco neles, eu até deixo de comer. Não estou a dizer que deixo de fazer dieta para comer mais, não, eu simplesmente não como. Ok? Porque eu estou tão focado naquilo, eu preciso de canalizar toda a minha energia para ali. E esse é um grave problema meu. Porque quando tu se queres ser... Não consigo ser bom em várias coisas. Ok, sei-me bem... Ali eu sei-me muito bem. Mas tu perguntaste como é que foram aquelas 3 semanas para a minha mulher ou para os meus familiares, foram péssimas, porque eu não dei devida atenção a eles. Okay. Eu canalizo toda a minha energia para ali. E consideras isso um defeito? Muito grande. Porque há pessoas que conseguem ser mais abrangentes na vida e conseguem ter um equilíbrio maior numa fase mais de sufoco. Eu gostava de ser assim. Mas esse defeito é o que te permite tu concluires qualquer coisa que te proponhas da maneira que tu pretendes. Claro, então... porque até pode correr mal, mas eu não me dou como culpado. Okay. Mas se me corre exatamente igual, mal, e eu andei para um lado e para o outro, já me vou culpar. Porque vou dizer que a culpa foi minha porque fiz isto e fiz aquilo. Quando nada iria mudar. Mas eu preciso sempre de canalizar toda a minha energia para ali. Toda a minha energia. Okay. Ou seja, vou-te dar um exemplo. Se tu reparares na minha rede social, eu tenho 5.000 e tal seguidores. E não coincide nem os meus seguidores com o número de clientes que nós temos ativos na equipa, nada. O que é que acontece? Mas pergunta-me assim, Sérgio, há quantos anos é que tu não vais de férias? Anos. Muitos anos. Quando tu me viste no Brasil o ano passado foi porque a minha mulher foi competir. Sim, sim. E quando me viste em Alicante foi porque eu fui levar o Nelson a competir a Alicante. Mais nada, eu não vou de férias. Eu não faço férias porque eu penso que estou a perder mercado quando estou a ir de férias. Então, eu não vou de férias, porque, uma vez mais, eu canalizo... E quem é que padece? A minha mulher, que não vai de férias. Porque eu canalizo toda a minha energia para o meu trabalho. Porque eu penso que estou a apanhar sol e estou a perder alunos. Okay. Ou seja, eu não tenho esta capacidade ainda de me expandir, de dizer assim, não, vou uma semaninha de férias, uma semana de agosto, que tenho poucas atualizações. Não. E eu consigo... Canalizo muito. Eu não devia dizer isto, mas tens pares teus... vão de férias e mostram e filmam as férias todas. Sim. Para deslumbrar as pessoas com aquilo que conseguem com o dinheiro que ganham. São maneiras de estar na vida. Diz-me uma coisa, quais é que tu consideras as tuas qualidades? As minhas qualidades, eu acredito que tenho o dom da palavra. Não sei, não vou estar a dizer que sou humilde ou desumilde, eu acho que tenho o dom da palavra, porque eu quando não mexo na tua planificação, tu não estás a ter resultados, eu mantenho-te com a mesma dieta, com o mesmo treino, mas eu invisto 10 minutos num diálogo contigo, não é? Neste caso no monólogo, sou eu a falar para ti, e passado 15 dias o teu corpo está completamente diferente, com a mesma dieta, com o mesmo treino, mas com aquelas minhas palavras para ti. Então eu acredito que tenho o dom da palavra. E eu acredito também um pouco em numerologia, e a minha numerologia de 1991, 14 de agosto de 08, dá o número 33. E o 33 é isso mesmo, a numerologia, o 33 é mesmo isso. É o facto de tu conseguires com as tuas palavras essas verdadeiras, onde tu sentes mesmo, impactares a vida de outras pessoas. Ou a situação da pessoa. Por mais que tu já estejas ali meio que, será que ela vai conseguir fazer? Mas eu se estou a dizer, será que ela está a fazer? É porque eu não acredito que ela consiga fazer. Então eu vou falar dessa forma para ela. E eu acredito que consigo ser impactante na vida das pessoas com esse meu dom da palavra. E mudar a vida da pessoa. Perfeito.
perfeito. Eu acredito que é E de facto a minha é maior uma virtude. qualidade. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tens alguma história caricata da tua vida de desportista, de competidor, que queiras partilhar connosco? Eu acho que tinha aqui algumas, não é? Tinha aqui algumas. Mas eu vou falar sobre o desporto. Tens mais alguma, depois mais alguma pergunta? Não, sobre desporto não. Pronto, então vamos trazer o que é que me trouxe aqui ao desporto, e quando eu falo numa parte caricata, mas uma parte mais negativa e depois uma parte muito positiva. A parte mais negativa é que eu não me conseguia ver ao espelho, ok? Eu, quando falam muito da transexualidade, eu respeito muito os transexuais, novos, jovens. Eu acredito que temos aqui um problema e eu sou uma pessoa que vou-te deixar a refletir sobre o assunto, porque eu tive esse caso. Ou seja, um transexual que tem 13 anos e diz que é um rapaz e quer mudar para mulher, na tua forma de ver a vida, achas que ele tem força suficiente, capacidade mental para trocar de sexo aos 13 anos? Há um problema. O que é que uma pessoa normal diz? Eu acho que esperar até aos 18 e depois ele decidir. Ok. Eu estou-me a comparar com um transexual e vou-vos explicar porquê. Porque eu não aceitava o corpo que eu tinha. Eu via-me ao ponto de dizer assim, eu vou-me matar. Eu vou-me matar. Eu com 13 anos eu via o meu corpo e dizia assim, eu vou-me matar. Eu não me conseguia ver. Eu era verão, eu estava com calças de ganga e com 2 calças de pijama por cima. Eu não me conseguia ver ao espelho. Por ser muito magro e cada vez ficava mais alto. Eu não conseguia me ver, não me conseguia aceitar. Não é aqui uma mudança de sexo, mas é uma mudança de corpo. Não é? Eu não queria ser assim. Na minha cabeça, na altura, não havia internet, havia, mas não tinha acesso, ou nascias gordo ou nascias magro. E eu nasci magro e eu queria ser gordo. Eu queria ser gordo. Eu tinha um primo que era mais gordinho e eu queria ser como ele. Ok? Então, na minha cabeça, tipo, tu nasces gordo, és gordo. Nasces magro, és magro. Eu não queria ser magro. Quando eu conheço a musculação, eu rapidamente mudo. E, mal eu tenho acesso à informação que existia suplementação, eu tomo logo suplementação. E mal eu tenho acesso aos anabólicos, eu tomo logo anabólicos. E eu estava disposto a perder 10, 15, 20 anos de vida para viver até os 40 ou até os 50 de uma forma feliz, do que ser infeliz a minha vida toda até os 80. Consegues compreender esta lógica? Uma lógica muito pesada, mas te garanto que eu não aceitava o meu corpo. Não aceitava o meu corpo. E o que me trouxe, a musculação, quando me trouxe vida, foi uma porta, uma abertura tipo, não, tens aqui um caminho. Este é o caminho, dá para tu seres musculado, sabias, Sérgio? Eu pensava que as pessoas nasciam assim. Quando nós víamos nas revistas, não é? O Arnold Schwarzenegger nasceu assim. Não havia ali uma transformação de treino nem nada. Quando eu reconheço o mundo da musculação, eu atiro-me de pés e cabeça. De pés e cabeça. Tanto é que eu sou muito aberto nisto. Porquê que eu não consigo progredir na carreira do culturismo, não consigo ser open? Porque eu aos 14 anos já estava a tomar de anabólico de oximatobolona. Ok? Muita quantidade, tipo, estamos a falar em 50 mg por dia, todos os dias, das duas substâncias, porque eu não me aplicava, porque o que eu queria era ser gordo, ser retido, ser qualquer coisa, eu não queria era ser magro. Isso depois trouxe-me problemas gástricos que me fez com que a minha carreira como Open, eu com 4, 5 mil calorias já não conseguia comer mais. Quando um Open, na verdade, tem que conseguir comer 6, 7, 8. Não é? Portanto, mas não me arrependo, porque eu consegui sair daquela daquela janela escura, entre os 13 anos e os 15 anos. Quando no início, se é que queres falar sobre isso, falaste naquela palavra muito obscura, suicídio, tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Eu queria-me matar. Queria-me literalmente matar. Eu não suportava mais 1 ano ou 2 com aquele meu corpo, com aquela visão que eu tinha. E cada vez era uma visão mais afunilada. Ou seja, eu despendia 90% do meu dia a pensar nisso. Eu, se estivesse a falar contigo, uma vez mais, eu estava a despender energia, era no meu posicionamento, em que zona do meu corpo é que tu estavas a olhar, cheio de calor, porque estava cheio de camisolas e quispos e era verão, mas eu despendia a minha energia toda diária naquilo. Literalmente a ficar maluco. Literalmente. Depois entras numa depressão sobre isso e numa depressão também de tu não começares a apanhar sol. Não sei se o impacto que a natureza tem em ti
é muito positivo quando tu estás com ela. Quando tu não absorves a natureza, não tocas com os teus pés na relva, não apanhas luz direta do sol, isto tem um impacto muito negativo na tua saúde mental, na tua sanidade mental. Não é à toa que o maior suicídio dá-se naquelas zonas que a noite, meio ano, não é? Pronto, nos polos. Agora, o que é que acontece aqui? Eu não ia para a praia, eu não conseguia, e eu já tinha um corpo, mesmo depois já entrando no ginásio, eu já tinha um corpo diferenciado para os da minha idade, mas a minha cabeça já estava mais na frente, ou seja, aquilo para mim já não chegava. Então, tipo, isso era um pensamento que me passava recorrentemente durante 2, 3 anos. Ok. É muito pesado, muito forte. Então, e por isso que eu te falei na transexualidade. Sim, percebo Porque perfeitamente. se eu só pudesse começar a entrar num ginásio aos 18 anos e ter que viver com aquele corpo dos meus 13 aos 18, eu não sei o que é que era capaz de me fazer. Percebes? Porque um dia era muito tempo. Uma semana era tipo um ano com aquele corpo, a ver-me todos os dias ao espelho. Eu imagino-me eu querer ser, por exemplo, mulher e ver-me homem aos 13, aos 14, aos 15, aos 16, aos 17, aos 18 anos. Também deve ser terrível. Então, por isso que eu entendo. Ok? Por isso que eu entendo e tenho o meu máximo respeito. Obviamente, o que é que estraga isto tudo? É a superficialidade de muitos dizerem que sim só porque é moda, não é? E depois estragam quem realmente tem esse problema e quer realmente mudar de sexo, mudar de outra coisa qualquer. Ok? E eu queria mudar o meu corpo. Para mim, entre uma pessoa querer mudar de homem para mulher e eu mudar de extremamente magro para musculado, é exatamente a mesma coisa. É uma ideologia diferente, mas ambos querem mudar, querem uma mudança física, estética. Porque eu não conseguia aceitar aquele meu corpo. Jamais. E hoje em dia, eu posso deixar de treinar um ano, ser magro e para mim está tudo bem. Mas diz-me uma coisa, tu desenvolveste esse pensamento compulsivo porque, presumo eu, digo eu, e é uma pergunta que estou a fazer, porque ao tu dizeres que não aceitavas o teu corpo e que não te vias naquele corpo, é porque eventualmente tinhas uma referência que fazia com que, digo eu... Com 8 anos já era assim. Ah, sim? É incrível. Nasceu comigo. Ok. Por isso que quando me falam, eu falo muito da transexualidade, por isso quando dizem que eu nasço e sinto-me mulher e sou homem, e eu não me senti naquilo. Eu tinha um primo que era mais gordinho, eu queria ser gordo, eu não queria ser magro. Porque eu não sabia que havia ser magro ou nasces magro ou nasces... Eu não queria ser magro. Eu queria ser gordo. Quando soube que dava para ser musculado e só dependia de mim, então aí... Como é que descobriste isso? Pronto, como é que eu descobri? A partir da WWE, lembras daquela da SmackDown e da Raw? Sim. Pronto, foi o meu primeiro contacto, foi esse. Quando percebi que dava para ser musculado a partir do treino. Depois eu tive um amigo meu que já treinava, já tinha 4 anos acima de mim, e já treinava, e eu tive esse conhecimento, falei sobre o ginásio, e ele no ginásio do Vítor Loureiro. E nós fomos para o ginásio do Vítor Loureiro com 13 anos. Quando entrei lá, deslumbrei-me com tudo, absolutamente tudo, e pronto, a partir daí foi sempre... Por isso que eu aos 15 anos já te conhecia a ti, já conhecia o break, porque eu aprofundei-me mesmo naquilo, porque eu precisava mesmo. Não era muito normal há 15 anos atrás, um miúdo de 15 anos, se aprofundar tanto, tipo, quem é o melhor daqui, quem é o melhor dali? Porque o pessoal da minha idade, quando o pessoal faltava às aulas para jogar futebol, eu saltava às grades para ir treinar, tipo, era incrível. Porque era algo que eu dependia mesmo daquilo, era como se fosse oxigênio para mim. Então, basicamente não, eu acho que literalmente poderá-se dizer que o culturismo foi uma salvação para ti. Salvou uma vida, sem dúvida. Fantástico. Salvou uma vida. Pode não ser o culturismo, mas o ginásio, a nutrição, o treino, a metodologia, teve um impacto muito, muito positivo em mim. Por mais que retirou-me alguns cabelos, por mais que me estragasse aqui um pouquinho a parte digestiva, foi pouco a parte negativa que ele teve para toda a parte positiva que ele me trouxe. E depois, isto aqui, todas as amizades que o culturismo me trouxe, é incrível. Referências, amizades, pessoas que eu convivo, que falo, é algo incrível. Sérgio, alguém te deve um pedido de desculpas? Sim, sem dúvida. Ai, que engraçado. 3 pessoas. Toda a gente tem respostas diferentes. 3 pessoas. Devem-me um pedido de desculpas de joelhos. Sim, senhor. Um impacto muito grande. Estragaram a minha vida.
3 pessoas em 2014, uma afundou a minha vida, e em 2017 2 pessoas fundaram. A vida estava bem, em 2014, foi para o zero, em 2017 estava-se a recuperar um bocadinho e foi para o menos 10, a partir dessas 2 pessoas. E quem me tirou dessa parte foi a minha mulher, uma vez mais. Fantástico. Ou seja, não era um pedido de desculpas, era muito forte. Sim, E hoje em dia levam com estes podcasts, com estas chapadas de luva branca, claro. E tu deves um pedido de desculpas a alguém? Muito certamente sim. Muito certamente sim. Mas eu não consigo decifrar a quem é que eu teria que pedir desculpa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que eu devia um pedido de desculpa, que era-te a ti, e eu... Sim. Numa situação passada, que eu falei com o Carlos, que queria voltar a falar contigo, fosse o que fosse necessário fazer, não sei se tu te lembras. Lembro perfeitamente. Pronto. Outra pessoa que eu devia um pedido de desculpas na altura, ao Vítor Loureiro, e uma pessoa pensa assim, pedido de desculpas só na cena de musculação, porque nós vivemos isto, tipo, é normal que nós devemos um pedido de desculpas a pessoas do meio, porque o meio é tão agressivo por vezes, que nós às vezes tornámos-nos cruéis, como tu estavas a dizer ali, para pessoas que não mereciam aquela nossa crueldade naquele momento. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Eu posso ter que pedir desculpas a alguém sem saber, mas se a pessoa dizer assim, Sérgio, fizeste-me isto, tens razão, peço desculpa. Na hora, eu nem penso 2 vezes. Neste momento, na minha cabeça, eu não tenho que pedir desculpas a ninguém, mas não é por arrogância, é por eu não ver realmente alguém que eu tenha feito mal, ok? E os meus pedidos de desculpa, ou não quer dizer que eu tenha feito, ou seja, quando nós fazemos mal à pessoa, podemos magoar a pessoa sem ter intenção de magoar. Exatamente. Mas isso não quer dizer que tu não tenhas que dar um pedido de desculpa. Foi o que aconteceu comigo, de mim para ti. Exatamente. Ok? Aliás, eu, na minha humilde opinião, eu acho que muitas pessoas têm dificuldade em assumir um pedido de desculpas porque acham de alguma forma que é rebaixar ou humilhar, e não. Eu acho que as desculpas, quase sempre, só se pedem ou só se entregam a quem, de facto, nós queremos que faça parte da nossa vida e, por algum motivo, muitas vezes até inadvertidamente, magoamos essa pessoa. Sem dúvida. Senão, se nos for indiferente, nem pedir desculpas fazemos, não é? Certo, então, mas assim, lá está. Mesmo uma pessoa que seja te indiferente, se tu magoaste aquela pessoa... Sim, sem dúvida. Porque a mim não me interessa... E eu pedir-te, o interesse não é só eu pedir-te desculpa e tu desculpares-me. O interesse é eu ir para a cama, dormir de consciência tranquila. Exato. Eu estou-te a pedir desculpa por um erro meu, ao mesmo tempo estou-me a desculpar a mim. Claro, estou a ficar tranquilo comigo mesmo. Exatamente. E essa parte primordial é nós estarmos bem connosco. E para nós estarmos bem connosco, quer dizer assim, tu até podes não aceitar o meu pedido, mas eu também já não posso fazer mais nada. Exatamente. A partir dali, Perfeito. eu já pedi, Perfeito. já reconheci o meu erro, não posso fazer mais nada. O tempo depois trará essa pessoa de novo a ti. Perfeito. E alguém te deve um obrigado? Eu acredito que alguém me deve obrigados, mas eu devo mais ainda. É? Sim. Devem-me obrigados, claro, porque eu ajudo muita gente. Muita gente a viverem, por exemplo, o meu sonho. O que era o meu sonho hoje em dia, eu passo, por exemplo, Sérgio, também gostava de ser PT, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, por exemplo. Então, muitas pessoas devem-me e dão-me um obrigado constante, devem-me. Mas eu, se tenho 20 pessoas a ter que me dar um obrigado, eu tenho que dar a 50. Porque eu chego aqui a partir das pessoas. Pessoas como tu, por exemplo, pessoas como o Jorge Break, com referências. Então eu tenho que vos dar obrigado a todos, a todo momento. Porque foi o vosso caminho, foi o vosso construir da estrada que faz com que nós hoje em dia andamos a 200 km/h na estrada. Vocês não conseguiam andar a 200 porque não havia estrada. Vocês fizeram a estrada. Para nós, então nós devemos todos um obrigado a vocês. Porque sem vocês nada disto era possível. Estaríamos nós, neste momento, a fazer a estrada para outros andarem e caminharem à vontade. Então, um obrigado, sem dúvida, em tudo. Conhecimento, vocês tiveram erros que nós já não tivemos, nós já tivemos alguns erros que os próximos não vão ter. Então, eu acredito que o obrigado faz parte para que tudo isto se continue a movimentar. Muito bonito isso que disseste, muito bonito e, sinceramente, acho que nunca tinha ouvido isso e faz todo sentido e é uma pena que não seja um sentimento comum a toda a gente que hoje em dia, de facto, percorre essa estrada a 200 km/h. Da mesma forma que certamente já deste um obrigado ao Dorian Yates, já deste um obrigado ao Sean Davis, que agora faleceu há pouco, e tu deste-lhe um obrigado,
pela morte dele, por tudo que te ensinou, por todos os momentos que vocês estiveram juntos. Então, e nós falamos assim, então era uma parte pessoal, vamos falar sobre algo pessoal do Sérgio, e estava sempre a falar de ginásio, porque é pessoal, isto aqui é o nosso coração que está aqui. Não, se eu trabalho com isto, se eu vivi para isto, se todas as minhas referências estão neste meio, é normal que nós não conseguimos desligar-nos deste meio. É a musculação, ou o fitness, e depois não é só, são as pessoas que estão aqui neste mundo. Então, obrigado a todos vocês, sem dúvida. Sem dúvida. Fantástico. E qual foi o maior elogio que recebeste? O maior elogio que eu recebi, uma vez mais, por exemplo, eu não posso dizer um elogio, mas eu vou falar numa referência. Quando me chamam para um podcast, é o maior elogio que vocês me estão a dar. Porque se eu estou num podcast e sempre da área do fitness, porque eu estou a ser bem sucedido, ou seja, vocês estão a dar uma aprovação que, ok, tu estás a fazer um bom trabalho onde tu sempre quiseste estar. Estás a ser uma referência onde sempre tu quiseste estar. Então esse é o maior elogio. Esse é o meu maior elogio. É as pessoas concordarem com este meu sonho e fazerem com que este sonho seja possível. O meu maior elogio é isto. É as pessoas pedirem preços. Quando uma pessoa diz assim, Sérgio, qual é o preço do teu acompanhamento? O meu maior elogio que a pessoa me está a dar. Está-me a perguntar preços. Ninguém vai à toa perguntar um preço quanto é o teu valor, não é? É porque a pessoa está a gostar do teu trabalho. Sérgio, podes vir ao meu podcast sobre o quê? Sobre treino, nutrição, sobre a tua vida, sobre o mundo da musculação. É o meu maior elogio que a pessoa me pode dar. Porque eu vivencio bastante o trabalho. E eu sei que... Eu deixo isto para refletir. Muita gente diz assim, primeiro família, saúde e trabalho. E o trabalho vem no fim. E agora e porque é que eu coloco o trabalho muito na frente? Muito na frente. Porque do trabalho vem a nossa parte monetária. E só com a parte monetária é que nós conseguimos sustentar a nossa família e sustentar ou pagar as doenças que a nossa família mais tarde irá ter. Então, o trabalho dá-nos um bom lar familiar, a remuneração desse trabalho, e a remuneração desse nosso trabalho não nos dá saúde, perfeito, mas se nós tivermos algum problema de saúde, nós vamos conseguir bancar com o dinheiro que nós temos no nosso trabalho. Então eu coloco o trabalho muito na frente, às vezes, da família e da saúde, porque eu acredito que é a partir dali que eu consigo pagar aos outros. Não faço entender. Ou seja, ok, eu vou dar só prioridade à minha família e o trabalho vem depois, tudo bem. Quantas para pagar? Quem é que vai pagar? Ou seja, ninguém vive de amor. Conseguem compreender a frieza com que eu estou a falar? Mas ninguém vive de amor. O meu cão tem um problema, não tem seguro. Quem é que vai pagar a operação do cão? Ele vai ter que ser operado, senão ele morre. Então, com o trabalho eu consigo pagar os outros cá em baixo. Então eu coloco o trabalho muito na frente. E depois dizia assim, Sérgio, mas tu vais compreender quando fores mais na frente. Eu tenho um familiar, como estivemos a falar ali há pouco, que faleceu, mas ele faleceu com o máximo de qualidade de vida. Em duas coisas. Primeiro, porque ele faleceu e ele percebeu, uma semana, duas, antes de morrer, assim, não há mais nada que eu possa fazer. Porque eu estou com os melhores médicos, eu estou no melhor hospital, portanto, não há mais nada. Mas agora imagina tu não teres dinheiro e pensar assim, pá, e se eu tivesse ali um tratamento na Alemanha, como estavam a dizer, pá, mas custa 6.000 euros, eu não tenho esse dinheiro, se eu fizesse, se calhar, salvava-me. É uma frustração enorme. Primeiro ponto, o dinheiro fez com que ele percebesse que, vou ter que morrer porque já tentei de tudo e acabou. E a segunda parte positiva, ou seja, ver a parte positiva dentro de uma parte muito, muito negativa, que é a morte, não é? Eu dizer assim, ok, vamos supor que é uma morte lenta, um cancro, por exemplo, e eu pensar assim, ok, eu vou morrer. Mas a minha mulher está orientada, porque eu deixei-lhe um teto, deixei-lhe um carro e deixei-lhe dinheiro na conta para ela sobreviver e pagar a faculdade do meu filho, por exemplo. Eu vou em paz. Eu vou morrer, mas eu vou morrer em paz. Porquê? Porque eu coloquei o trabalho, eu financiei a minha casa e eu deixei ali uma boa estrutura para que, até mesmo na minha morte, eu fosse mais em paz. Porque eu digo assim, eles podem fazer as neiras e podem fazer o que eles quiserem, perfeito. Mas a minha mulher tem uma casa paga, tem um carrinho pago e tem um filho com saúde, e tem aqui uma continha para ela e para ele. Se ele quiser ir para a faculdade, está aqui o dinheirinho. Se ele quiser tirar uma carta de condução, está aqui o dinheirinho. Então, eu vou em paz. Por isso que eu coloco muito trabalho na frente. O trabalho para mim é uma prioridade muito grande. Eu não estou a dizer que a família é menos importante, porque eu sem família sou ninguém. Aliás, eu se perco a minha mulher, certamente perco o meu trabalho porque eu não vou ficar bem psicologicamente. Mas na estrutura de uma família, o trabalho, acho que não está ninguém em primeiro nem em segundo. É tipo, é uma cadeira, se tu tiras uma perna, cai.
Se tu tiras a minha mulher, eu caio. Se tu tiras o meu trabalho, eu caio. Se tiras a minha saúde, eu caio. Ok? Mas se tu tiras a minha saúde, eu caio. Mas como eu tenho a minha mulher e a minha vida organizada financeiramente, eu vou cair, mas eu vou cair de uma forma tranquila, porque eu sei que eles vão ficar orientados. Então, a pensar uma vez mais nos outros do que em mim. Claro, é verdade. Diz-me, se fosse possível, Claro. entrarmos numa máquina do tempo, o que é que o Sérgio de hoje diria ao Sérgio de há 12 anos atrás? Há muita coisa. Eu penso muito nisso. Mas sinto... o que é que acontece? Sinto que... eu digo muito isto, mas eu sinto que tudo faz parte do aprendizado. Tudo foi necessário, não é? Porque se eu também não tivesse experiências positivas e negativas do passado, também não chegava aqui da forma que cheguei. Mas, principalmente, não ficava tanto tempo num trabalho que foi a pesca. Ok? Eu não estou a dizer que a pesca é negativa, mas não precisava de estar 10 anos, 12 anos na pesca e a tentar ir correr atrás do meu sonho, que era o culturismo, junto da pesca, porque por vezes quase que eram antagónicos. Ok? Eu acredito que desenvolver-se mais intelectualmente num outro trabalho, porque a pesca é muito monótona, é tudo sempre muito igual e quase que tu não tens... ou seja, imagina que eu chego aqui com uma patologia para tu... Eu vou-te fazer pensar, assim, o que é que eu vou fazer para treinar o quadríceps do Sérgio? Porque ele tem este problema no joelho, ou este problema no calcanhar. Então eu vou-te fazer pensar, a pesca não, é muito monótona. O que eu fazia era sempre tudo igual. E fazia com que eu não evoluísse, não progredisse muito como ser humano. Então, o que eu dizia era, sai daí mais cedo. Vai para aí, porque a pesca deu-me muita coisa, como força como homem, perceber que se tu para teres as coisas tens que lutar, tens que trabalhar, deu-me rotina, deu-me muitas regras, ok? Como poderia dizer a pesca para mim, como a tropa para outros, ok? É importante. Levar com gente muito rude, os pescadores são rudes, são fortes, o que é bom, deixa-te com uma personalidade mais forte, mas não precisava de tanto tempo. Então, uma das coisas que eu dizia era, encontra outro trabalho, mesmo sendo menos remunerado financeiramente, mas vais aprender outras coisas, ok? Principalmente um trabalho que dependas de ti. O que é que eu quero dizer com isto? Que é o que eu diria a um filho meu, que é um trabalho ganho à percentagem. O que é que eu quero dizer com isto? Tu dependes de ti para fazer mais ou para fazer menos. Quando eu te dou um ordenado, tu faças muito ou faças pouco, é um ordenado. Tu até vais fazer muito numa fase inicial, mas depois é normal, vais-te encostar. Mas se eu te digo assim, tu não tens ordenado, tu tens 10% de comissão de vendas, por exemplo. Tu vais querer vender porque tu dependes de ti. Vendes muito, ganhas muito, vendes pouco, ganhas pouco. Então eu acho que um tipo de trabalho desses, como foi o caso quando eu entrei no fitness numa fase inicial de venda de personal trainers, foi incrível, descobri uma nova coisa, né? Como por exemplo hoje em dia no imobiliário, onde eles ganham a comissão, também eu acho que isso desperta um bocadinho mais do ser humano, faz com que tu corras mais atrás do teu resultado, porque tu sabes que dependes de ti. Se fores uma pessoa competitiva como tu és, ou como eu sou, porque somos leão, como signos dois, isso desperta aquela vontade de acordar e de querer fazer mais todos os dias. E na pesca, ou como no outro trabalho normal, onde tu és remunerado, não por aquilo que fazes, mas porque tens um ordenado fixo, perdes um bocadinho depois o teu entusiasmo e até nem te sentes tu. Aquele selvagem, percebes, de querer fazer mais, de querer progredir, perdes um bocadinho essa tua essência. Okay? Eu não estou a dizer que esses trabalhos não são positivos, são, porque há pessoas que realmente esses são os melhores trabalhos. Tens um ordenado, a pessoa fica tranquila e organiza a vida em função daquilo, mas é outro tipo de pessoas que gosta de voar, gosta de arriscar, como é o meu caso, como é o teu, senão não eras empresário, e prende-nos muito a nossa mente. Então era o que eu dizia ao Sérgio de antigamente, há 10 ou 12 anos atrás. Entra na pesca porque tu vais aprender a ser homem na pesca, vais aprender a ser homem, forte, com coragem, mas não percas muito tempo aí também. E entra, mas continua, tipo sai e continua. Por mais que tu caias e depois tu levantas-te e voltas e vamos em frente. Sérgio, tu és um homem feliz? Muito feliz. Muito feliz. Aliás, neste momento estou a passar a parte mais positiva da minha vida, mas eu só consigo fazer... Eu tenho eu não posso ser infeliz. Vou explicar porquê. Quando estiver infeliz, eu perco quase com o meu trabalho. Porque o meu trabalho depende muito da minha felicidade, da minha autoestima, da minha energia. Exatamente. E eu, para te puxar para a minha frequência tem que estar alta. Quando a minha frequência está baixa, eu não vou conseguir te subir. Então eu dependo muito desta minha energia. Então eu faço como obrigo a estar sempre... Não é que
aqui não é a palavra felicidade, porque há momentos de tristeza, mas, por exemplo, eu e a minha mulher trabalhamos juntos. Nós temos uma regra, não discutir pela manhã. Se vis alguma coisa, escutares alguma coisa que não gostes, guarda para a tarde. Porque de manhã é o nosso maior fluxo de trabalho, o nosso maior fluxo de produção, de trabalho e de mente, e nós não podemos estar a canalizar uma energia para algo negativo. Porque depois a negatividade não vai vir nem para mim, nem para ti. Vai vir para o aluno. Porque eu não vou ser aquele Sérgio. Vamos embora, vamos para a frente, 2024, vamos conseguir. Estás a perceber? Eu preciso de ser esse Sérgio, como ela precisa ser essa Filipa. E nós não podemos baixar a nossa frequência numa discussão qualquer. Guarda essa discussão para a tarde ou para a noite. Então nós temos essas regras porque somos um casal, é normal que haja chatices, e ainda para mais quando trabalhamos juntos, ela quer um direcionamento para a empresa, eu quero outro direcionamento, as coisas não estão a combinar e estamos a chocar, mas fora do nosso trabalho. Fora do nosso trabalho. Então eu obrigo-me sempre a estar bem. Não digo feliz, não é? Mas sim, é estar bem. E não digo feliz porque eu acredito que para tu seres feliz tens de ser uma pessoa plena, não é? Tens de ser plena em todos os sentidos. E há momentos mais dark que nós temos, onde essas 3 pessoas que me devem um grande pedido de desculpas, e quando elas passam pela minha mente eu consigo perceber que não sou assim. Estás a ver? O que é felicidade? Se felicidade é estás bem em todas as áreas, e eu ainda preciso desses 3 pedidos de desculpa. Claro, okay? Percebo perfeitamente. Diz-me uma coisa, Sérgio. Vamos imaginar que daqui por 80, 90 anos, eu estou a dizer assim uma margem tão grande, que provavelmente já não estarás cá. Exato, nem tu nem eu. Claro. Mas como é que tu gostavas que daqui por 80 ou 90 anos, quando algum jovem fosse à internet e encontrasse lá algum registro sobre a história do culturismo português e sobre os treinadores e sobre os atletas, que tu foste atleta e és treinador, como é que tu gostavas que as pessoas falassem sobre o Sérgio Areias? Eu vou-te responder essa pergunta, mas isso nunca vai acontecer. Nem que eu fosse uma estrela de Hollywood neste momento. Porque neste momento, se tu desapareces durante meio ano, as pessoas já se esquecem de ti. Imagina daqui a 100 ou 150 anos. As pessoas, tu neste momento tens um prazo de validade. O prazo de validade é enquanto tu estás vivo. Quando tu morres hoje em dia, só os teus familiares diretos... Tu acreditas nisso? Sim. Muito. Diz-me uma coisa. Isto que estamos a fazer aqui vai ficar perpetuado para sempre na net? Sem dúvida. Os Um teus jovem familiares... de 15 anos daqui a 80 anos. Duvido. Que veja isto, ocasional, pode apanhar isto. Pode apanhar, sim. Não acreditas que a energia que estás a transmitir aqui, com o teu crescimento interior e com a tua essência, pode tocar esse jovem de alguma forma? Acho que não. Vou explicar porquê. Porque o mundo caminha para um lado muito escuro. Um lado muito, muito mau. E quem está ligado à religião consegue perceber que nós não estamos a caminhar para um mundo de união, para um mundo de uma boa energia, boa frequência. Não. Cada vez mais as pessoas querem os seus direitos pessoais, okay? E menos deveres. O dever de ajudar a sociedade, de ajudar o próximo, de interpretar o próximo. Então eu acredito muito sinceramente que o que nós estamos a fazer é importante para quem realmente neste momento está connosco, e a partir daqui tudo vai passar muito rapidamente. E rapidamente vamos ser esquecidos. E não vejo isso como uma parte negativa, vejo como uma construção de uma sociedade que assim está a ser construída. Ou seja, quando tu tens uma sociedade onde tu dizes assim, quem é o teu ídolo? E ele não tem ídolo. Ou o ídolo dele hoje é um e daqui a 10 anos é outro. Se tu perguntas ao Jorge Break qual é o teu ídolo, a tua referência, ele vai te dizer há 20 anos atrás e há 30 anos atrás, daqui a 10 anos vai dizer que é o Dorian Yates. Outro vai dizer que é o Schwarzenegger. Mas é sempre aquela pessoa. E isso não vai acontecer daqui para a frente. Tu vais ser uma imagem de marca para uma pessoa durante um período de tempo, enquanto para ela aquilo fazer sentido, mas daqui a meio ano ou daqui a um ano ela já se esquece de ti. Da mesma forma que, se calhar, os teus pais conheceram-se numa fabriqueta, casaram na fabriqueta e tu começaste a trabalhar nessa fabriqueta e as coisas continuam. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia tu não és médico, tu estás a médico. Tu amanhã podes ir para o McDonald's, como podes ir para, para outra coisa qualquer, para a venda do imobiliário. Então as pessoas hoje, elas não são, elas estão. Não sei se me consigo perceber. Sérgio, é engraçado. Agora
Fizeste-me, vais puxar um bocadinho por mim, porque eu adoro falar com pessoas inteligentes e tu, de facto, és uma pessoa inteligente e esclarecida. Obrigado. E, de facto, o que tu estás a dizer tem muito sentido, atualmente, inclusive, porque, de facto, passamos por tempos muito conturbados e por influências, quanto a mim, muito contraditórias nestas novas gerações. Claro. Mas, pronto, eu talvez, se calhar por ser mais velho e porque todos nós temos umas influências diferentes e às vezes estamos em estados emocionais diferentes, eu ainda acredito, sinceramente, no ser humano. Okay. E na parte boa do ser humano. Eu também. E que vai haver sempre uma pequena percentagem que vai ser sempre aquele que, onde menos se acredita, daqui por 80 anos, vai ver uma coisa destas e vai se sentir tocado por isto. Mas eu cada vez menos acredito num ser humano que aos 7 anos de idade, seja homem, seja mulher, a música que eles gostam de ouvir é senta, 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 senta. Não é? Ou seja, a falar de sexualidade. Onde uma geração onde todos os partidos políticos, ou quase todos, pelo menos os da esquerda, estão mais preocupados com a sexualidade que eles vão aprender com 8 ou 9 anos do que propriamente com finanças, com o que comer, com o que... Mas, ou seja, diz-me uma coisa. Eu vou-te só dizer uma coisa. E eu, hoje em dia, eu falo muito na sexualidade porque é uma coisa muito importante e que está muito... Sim. E isso vai destruir a humanidade. Isso vai destruir a humanidade. Está a destruir. Pronto, exatamente. E isso não é o Rómulo, que é o old school, é o Sérgio que está a falar. Porquê? Porque, reparem numa coisa, eu hoje em dia, se eu tivesse o Sérgio, imagina o Sérgio de 9 anos, de quando tinha 9 anos, mas hoje em dia, eu achava que eu ia ser gay. Eu era gay. Porquê que eu era gay? Porque eu dormia várias vezes na mesma cama do meu melhor amigo, que ficávamos a jogar PlayStation até de noite. E ele na minha casa e eu na casa dele. Eu ia pensar, será que eu gosto dele? Isso nunca me passou na minha cabeça, porque aos 9 anos eu nem sabia o que era a palavra gay. Homossexual, eu não sabia. Ok? A nossa professora começou-nos a falar da sexualidade já no ciclo, no 5º ou 6º ano, já com 10 ou 11 anos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu não perdi tempo nem energia como criança em saber se eu gostava. Eu sabia que gostava dele como amigo. Tanto é que eu caso com uma mulher. Ou seja, eu sou hétero. Mas será que se eu começo a aprender sobre sexualidade, sobre casas de banho binário e não binário, será que eu não vou pensar, será que eu sou homossexual? Será que eu gosto dele? Não é? Quando as raparigas se cumprimentam, não são com 2 beijos, não vão à casa de banho desde o nosso tempo todas juntas. Isso na cabeça de uma criança assim, será que eu gosto de meninas em vez de gostar de meninos, que é o normal? Ou seja, nós estamos a construir uma sociedade cheia de dúvidas. Se tu tinhas dúvidas com algo mais frio e mais claro quando eras criança, e tiveste as tuas dúvidas e eu as minhas, imagina agora, com informação que não interessa para ninguém, com uma idade tão baixa, ok? Tu antes, se o teu professor te ralhasse, não estou a dizer bater, mas estou a dizer ralhasse, tu não ias chegar a casa e dizer que o teu professor te ralhou, porque o teu pai ia dizer assim, não, se ele te ralhou porque fizeste as neiras. Ainda levava por cima. Exatamente. Hoje em dia já não. Se o professor ralhou, amanhã vai lá o pai e vai perguntar e terá satisfações ao professor. Nós temos de ter a noção que os nossos professores foi quase nossos pais. A minha professora da primária foi como se fosse minha mãe. Ela ensinou-me muita coisa, não é? Porque ela passava mais tempo comigo do que a minha mãe. A minha mãe passava muito tempo sim a dormir e tudo, mas era o tempo com a minha professora. Ou seja, se nós estamos também a trabalhar os professores, nós estamos a criar uma sociedade sem hierarquia. Entendes? A hierarquia, o estrado, a minha professora estava em cima de um estrado, estava acima de nós. E nós, de baixo para cima, olhar para a professora, a respeitar tudo aquilo que ela dizia. Por isso, que na minha opinião, é isso que eu te estou a dizer. Não acho que eles vão ver, porque vai ser uma sociedade totalmente diferente. Vai ser um ser humano completamente diferente. Eu percebo perfeitamente... Infelizmente, não digo isto como... Sim. Não, claro. Percebo perfeitamente o teu raciocínio, a tua linha de raciocínio. Tudo indica que sim. Cada vez as famílias mais pequenas. Estamos a falar de um futuro muito próximo mesmo, mais próximo do que eu desejava, ainda em vida minha. Claro. Mas eu continuo-te a dizer, eu acredito muito no ser humano. Eu também acredito. Eu vou-te explicar uma coisa. Vou-te explicar, não. Vou-te confessar, de facto, o que é que eu penso.
Eu sou um profundo apaixonado pela vida. Acho muito bem. E das coisas que eu mais gosto de ler é sobre história e de ver filmes sobre história. Porque, nós não, o mundo não começou há 54 anos atrás, já começou. Exatamente. Então, eu acredito em Deus. E Deus não é algo que se possa configurar materialmente em nada. Deus é Deus. É Deus Energia. e é uma energia divina que assume várias formas dependendo das culturas das pessoas e da forma das pessoas estar na vida. Mas eu acredito que, de facto, um miúdo de 8 anos que não se sentia bem com o corpo que tinha e não sabe explicar porquê, daqui a 80 anos vai existir na mesma. Percebes? E com todas as influências exteriores, porque tudo que estiveste a falar são influências exteriores cada vez mais negativas e muito fortes, eu continuo a acreditar que 1 em cada 100 vão nascer pessoas, homens ou mulheres, que vão estar, como é que eu ia dizer, tipo kryptonite, livres disso e um espírito muito nobre vai prevalecer, percebes? Porque eu acho que isso é que é Deus. Eu acredito que sim, é o que eu acho. Eu acredito, mas se nós repararmos, os natais de há 20 anos atrás tinham 20 familiares, e já tenho 4, 5. Vou acabar o Natal eu e a minha mulher um dia só. Ou seja, cada vez os nossos... A tendência... A religião ajuda muito a nós conseguirmos escutar, a nós. Mas é um mundo com muito barulho. É um mundo com muito barulho e cada vez mais, e é tudo muito rápido. Se me permites, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu não nasci em Portugal, certo? E fui o primogênito, o primeiro filho que os meus pais tiveram, e como fui homem, o meu pai fez questão, meu pai sul-africano, meu pai fez questão que eu não fosse batizado. Ok. Meu pai é protestante, católico, e então eu não fui batizado, eu não sei dizer o crisma, nunca não sei rezar o Pai Nosso, enfim, vivi toda uma infância e uma adolescência completamente alheio a influências religiosas. À religião, ok. E então, na minha fase adulta, é que eu comecei a sentir inexplicavelmente um interesse em descobrir coisas mais profundas que a minha alma me levava a procurar. Vazio. Exatamente. Então, li sobre muita coisa, li a Bíblia 2 vezes, li sobre muita coisa. E mesmo assim, eu lia, achava interessantíssimo. A Bíblia é um livro por muito profundo e não se entende à primeira vez que se lê. No entanto, demorou décadas e décadas a fazer algum sentido na minha vida. Até porque depois houve outras influências que me levaram as energias para outros sítios. E foi quando eu fui confrontado com um problema de saúde muito grave, em que estive realmente, de facto, do outro lado, basicamente, que tudo isto para te dizer o quê? De facto, a religião não diria que é, de facto, algo que tenha feito uma grande importância na modificação do meu eu interior. O que fez a maior modificação no meu eu interior foi, infelizmente, muito tarde, e o culturismo, por acaso, também foi uma tábua de salvação para mim. Eu vou-me já calar porque a entrevista é a ti, não é a mim, mas o culturismo cria um certo sentimento de egoísmo e de invulnerabilidade. Eu senti-me durante décadas um super-homem. Ok. E então toda a força, toda a minha parte muscular, toda a força que eu tinha era o suficiente para enfrentar tudo e mais alguma coisa. E isso afastou-me muito de pensamentos mais intrínsecos que têm a ver com o crescimento interior. Sem dúvida. E quando eu comecei a ter necessidade de divinamente pedir ajuda a alguém porque queria continuar aqui, Claro. não é? E só quem já passou por uma situação dessas é que sabe que é um desespero tão grande que nós do nada começamos a falar
para alguém que não sabemos definir quem é. E sabes uma coisa, eu a partir desse momento ganhei um profundo, tremendo, interminável respeito por qualquer ser humano. Não estou a dizer que eu vivi a minha vida sem ter respeito pelos outros, mas eu vivi a minha vida Para ti. para mim. Ok. Percebes? Exato. E eu passava por cima de toda a gente, não literalmente, mas percebes? Era-te E indiferente. ganhei uma sensibilidade, percebes? Cresceste dentro Pelo da forma. outro e entendo que de facto é essa a função que todos temos aqui, percebes? De alguma forma podermos chegar a esta conclusão e encontrar uma paz interior e podermos, percebes, transmitir isto aos outros, que de facto eu acho que isso é perpétuo. Mesmo que seja uma pequena porcentagem, percebes? Eu cheguei a... Isto para te explicar que, mesmo com toda essa assertividade que estás a ter na análise do futuro próximo, que eu também concordo, mas eu acho que ainda vai haver sempre uma pequena porcentagem. E tu vais-te unir a essas pessoas. O que é que acontece? Uma vez mais, o culturismo trouxe-me boas pessoas, muitas boas pessoas, e eu tenho uma relação muito complicada com, por exemplo, o Jorge Break. Porquê? Eu sempre te falei disso. Porquê? Porque eu sempre quis não almoçar com ele à mesa, não treinar com o Jorge e falar pouco, para o ver sempre no estrado. Olhar para ele de baixo para cima, a hierarquia, porque ele sempre foi uma referência para mim. Sempre. Uma grande referência. Mesmo na parte negativa da vida dele, eu consigo encontrar coisas positivas e consigo depois transportar para a minha vida para outras áreas. Mas o que é certo é que este último ano o Jorge tem-se aproximado muito de mim e eu dele, por ideias e tudo mais. E eu fiz uma pergunta ao Jorge há mais ou menos 3 meses atrás. Com receio, uma coisa que eu já estava a pensar, eu disse, eu tenho que falar com este gajo porque ele tem uma visão 360 graus e ninguém melhor para me responder a isto. E a minha pergunta foi, Jorge, aquilo que eu te disse ao início, sou uma pessoa feliz, não tenho doenças, tenho a mulher que eu sempre quis ter, que tenho a vida que sempre quis ter. Eu estou resolvido, aos 30 anos. A minha pergunta é, eu acredito numa continuidade da vida após a morte. Mas eu estou com medo, não de morrer um dia, mas que pessoa que eu vou ser após a morte? Esta foi a minha pergunta para ele. Porque imagina que eu sou depois uma pessoa que sou um pedófilo, sou um ladrão. O meu medo não é a morte, mas em quem será a próxima pessoa, uma vez que eu acredito na vida após a morte. E ele disse assim, Serginho, mensagem dele, tem calma, parceiro. Se vais perceber que uma pessoa que se suicida, essa pessoa vai ter problemas nos pulmões. Uma pessoa que morre afogado numa outra vida tem um problema de asma. Ou seja, porque ele tem uma crença igual à minha, na vida após a morte. Então isto é uma continuidade da tua vida. Se tu praticas o bem, tu vais para o próximo nível, numa próxima vida. E essa próxima vida não tem que ser nesta dimensão. Eu chamo a este planeta uma dimensão. Não chamo numa próxima dimensão. Tu vais ser uma boa pessoa. Ou seja, pensa num jogo. Ou seja, se tu estás a construir aqui o teu legado, não penses que esse legado é em vão. Não leves a mal uma pessoa que tu ajudaste e essa pessoa te atraiçoou. Não leves para o coração, porque isso só te vai tornar ainda melhor. Não tentes fazer algo contra ela. Esquece ela. Percebes? Ou seja, continua a progredir nesse mesmo sentido. E foi essa mensagem que eu falei com o Jorge. O meu receio era, para já as coisas estão resolvidas, como será daqui para a frente, numa próxima vida? E ele, não te preocupes, segue o teu caminho, continua a ajudar as pessoas, continua a ser quem tu és, verdadeiro, honesto. Por mais que alguma pessoa te atraiçoe, não percas tempo com essa pessoa, afasta-te só dela, afasta-te da energia negativa dela e continua que tu numa próxima dimensão vais conseguir progredir também. Outra questão, eu não creio na religião, eu creio em Deus. E eu crio uma religião em volta daquilo que eu acredito. Até porque, por exemplo, se eu acreditasse na religião, eu ficava muito decepcionado
ver este Papa, neste momento, com ideias satânicas ligados aos Illuminati, por exemplo. Ou seja, um Papa ligado a uma seita satânica, com o Rockefeller, depois eles estando ligados a uma Vanguard, a uma BlackRock. Ou seja, isso para mim não é religião. Ou seja, eu não creio, por exemplo, que a zona mais pequenina da Europa ser onde está o centro do mundo, onde está a maior riqueza do mundo. Então, eu não creio na religião em si. Eu creio em Deus, e que Deus é maior do que tudo e todos, que é aquilo que nós mais imaginamos, e acredito que todos nós estamos aqui por um acaso. E quando nós sobrevivemos, é porque tínhamos que sobreviver e temos que fazer algo que ainda não fizemos, da mesma forma que quando morremos, é porque tinha que ser. Por mais que nós não tenhamos essa interpretação, é porque tinha que ser assim. Ok? E por mais que haja depois uma revolta, foi o que aconteceu comigo, quando perdi um familiar e fiquei muito revoltado e não acreditava na religião, porque na minha cabeça, na minha concepção, aquela pessoa morrer não fazia qualquer tipo de sentido. Não é? Então, lá está. Eu acredito também que Deus, a interpretação que tu tens hoje de Deus, quantos mais problemas tu tens na tua vida, a concepção dele e a força dele vai aumentando também na tua lógica. Eu acredito que o Deus que tu visualizavas há 10 anos atrás não é o mesmo Deus que tu visualizas agora. Okay? Deus, energia, a força dele, a capacidade que ele tem. Porque quanto menos força tu tens como humano, mais acreditas na força divina. Enquanto nós somos novos, temos muita força, então nós parece que não precisamos dele para nada. Porque temos muita força. À medida que o tempo vai passando, isso é lógico, nós vamos perdendo força e acreditando mais na força divina. Mais como é que eu te vou explicar? Na certeza. Ou seja, o que é certo e o que é errado. Às vezes o que é errado pode vir que eu aguento com isto. Agora dizer assim, não, isto é errado, meu, por amor de Deus, não faz qualquer tipo de sentido. Então eu acredito que quanto o despertar da nossa idade vai avançando, a maturidade vai avançando e Deus fica mais intrínseco e cada vez mais forte dentro de nós. É engraçado que, por várias vezes nesta conversa, que isso seria expectável já, que tu já falaste no Jorge Brega. Sim. E eu vou pegar nisso só para dizer uma coisa. No fundo, independentemente disto fazer parte de uma série de entrevistas intimistas, como eu lhe chamo, ou seja, são perguntas muito íntimas, certo, que têm a ver com o interior da pessoa, há uma coisa que une todas as pessoas que eu vou entrevistar, que é este desporto. Sim. Ou seja, todos são culturistas, todos foram culturistas, e a mensagem que eu gostava de deixar, sendo que estamos a falar para uma rede social que eventualmente vai ficar perpetuado isto, sem dúvida, é que de facto bodybuilding, traduzido para português, é construção do corpo. E de facto, quem de facto se entrega a isto por uma paixão arrebatadora, que está na sua essência, porque paixão é diferente de amor, paixão Sim. é uma coisa que nos move com uma força descomunal, é uma obsessão. Portanto, quem se entrega à construção do corpo com uma obsessão e uma paixão tremenda, a um determinado percurso dessa construção do corpo e dessa paixão, que eventualmente será a partir de uma certa idade, começa-se a abrir isto naquelas pessoas que de facto também eventualmente tiveram como base uma boa estrutura. Claro. Mas tu chegas a um ponto de fazeres tantos anos repetitivamente as mesmas coisas, conforme falávamos há pouco, com um fim de desenvolver ao máximo a nossa muscularidade, que isso, ao fim de 10, 12, 15, 20 anos, obrigatoriamente nos vai abrir uma janela para um compartimento brutal, que é a construção da nossa alma e não só do nosso Sim. corpo. Sem dúvida, certo? Até porque, repara... É um caminho solitário. Exatamente, porque tanto empenho em construir o corpo faz com que a gente procure tanta perfeição que vamos chegar a uma determinada altura lá à frente que vamos perceber que a perfeição não tem nada a ver com o que se vê exteriormente, tem Exatamente. A ver com o que está cá dentro. Exatamente. E estou a dizer isto, começando a conversa a falar de Jorge, porque, e acho que tu comungas da mesma ideia,
O Jorge é uma pessoa que foi um atleta fantástico, muito à frente do seu tempo, com uma dedicação e um DNA tremendo para este desporto, mas que, por vicissitudes da vida, acabou por desenvolver um crescimento interior fantástico. E é uma pessoa que, só o facto de estar à beira dele, é uma energia tremenda, muito forte, não é? Sem dúvida. E obriga-nos a estar sempre àquele nível. Exatamente. E essas pessoas que... Porque ele puxa-te para lá. Exatamente. Sem nós percebermos porque nos obrigam a estar àquele nível, daí vem a conversa das hierarquias, que é uma coisa que se perde hoje em dia, e que não tem nada de desagradável, pelo contrário. Acho que é o mais fantástico no Jorge, e não só no Jorge. O Jorge exemplifica dezenas e centenas de pessoas que com este desporto, por exemplo, eu identifico o Dorian Yates como um deles. Sim, é um homem que hoje em dia tem um crescimento interior tremendo. Mas algo que eu discordei, mas eu pensei assim, eu estou a discordar com o Rómulo, mas eu sei que daqui a meia dúzia de meses ou anos ele vai perceber. Eu lembro-me de tu estares numa entrevista, ou estar a ver, e tu a dizer assim, eu não consigo compreender o Dorian Yates, opá, deixou de treinar, deixou de fazer tudo. Sim, é um gajo verdade, aquele e eu pensei para mim, o Rómulo não está ainda na frequência, não está a perceber a frequência que porque o Dorian era uma zona dark para ele também, o culturismo. Não, tens toda a razão. Eu vou-te explicar. Eu, naquela altura que me fizeram essa entrevista, eu ainda tinha muito presente. Sabes que eu vivi em Nottingham com o Sean Davis e quase todas as semanas íamos a Birmingham uma vez por semana. E eu tive o prazer de o ver, assim, milhares de vezes, e de absorver aquela energia. Pá, é um homem tremendo. Opa, e aquilo teve tanta influência em mim como ser humano, epá, que eu fiquei quase chocado, revoltado por ele não alimentar aquela ideia. Mas hoje, que já não sou o mesmo Rómulo, exatamente, e que a vida me proporcionou um crescimento interior e pouco tempo passou. Distinto, exatamente. Mas pouco tempo, mas muita experiência. Exatamente. Eu consigo olhar para ele e perceber onde é que ele já está há muito tempo. Estás a perceber? Exatamente. E acho isso fantástico. Sem dúvida. Porque, de facto, nós não nos devemos prender a estereótipos. Porque tu dizes assim, ele pode estar mais pequeno por fora, mas está muito maior por dentro. Exatamente. Muito maior, exatamente, aliás. Quando eu digo que nós não nos devemos prender a estereótipos, infelizmente este desporto, como tu sabes, é muito catalogado pela população em geral, por sermos pessoas pouco inteligentes e não sei o quê. E as pessoas dizem isso, ou diziam isso, porquê? Porque, de facto, a obsessão pelo crescimento muscular e pelo tamanho fora do normal é tão grande e é preciso uma dedicação tão forte e centrar a vida toda nisso, que há pessoas que depois, mais tarde, não conseguem sair disso. Exatamente. E não conseguem evoluir interiormente. Exatamente. E isso é uma pena. E um dos maiores crescimentos que se pode ter como pessoa é tu passares 2 ou 3 décadas com uma armadura descomunal, um corpo incrível, em qualquer sítio que entras és a referência, e de repente, porque o pai tempo é o pai tempo, sem dúvida, tu tens que perceber que tens que largar isso. Tens que aceitar a realidade. Percebes? E para te segurares a alguma coisa, tens que te segurar a um crescimento interior muito superior ao crescimento exterior. E isso não é algo fácil, é muito difícil. Mas quando tens essa força, deixa logo de fazer sentido teres aquele tamanho. Obviamente, naquela altura. Exatamente. Mas foi preciso passar o processo todo para... Exatamente. Mas lá está. Mas chega um momento que o crescimento interior é tão grande que tu vais te sentir maior e mais sábio do que quando realmente tinhas muita massa muscular. Sem dúvida. Mas lá está, uma vez mais, o tempo se encarrega disso. Qual foi o grande crescimento entre o Sérgio, que tinha 13 anos, que era magrinho? Não foi o corpo, foi a mente. Mas a parte de eu já estar, em certa altura, muito grande, fez com que grande parte dessa mágoa fosse diluída. E hoje em dia consigo ser referência também no desporto, porque eu já passei por esse processo. Exatamente. Ou seja, não posso invalidar, não. Eu, se quisesse, não ia chegar lá. Eu tive que, como eu te disse, eu tive que estar num patamar alto para eu, hoje em dia, conseguir levar os meus atletas até lá. Para eu dizer assim, está fácil. E ele, mas quem és tu? Não, está fácil porque eu já estive aí. Não é, estás a perceber? Ou seja, tu estás a dizer que está fácil porque já estiveste lá. Eu acredito profundamente numa coisa. Eu, pessoalmente, com a minha experiência de vida, não estou a dizer que, claro, que acho que seja assim. Eu acredito nisto. Sim. Eu acho que todos nós na vida, todos nós, temos a oportunidade de vários recomeços.
Entendes o que eu quero dizer? Não Ou tenho seja, dúvidas disso. E são os recomeços, cada vez que nós temos um recomeço, fazemos um reset e começamos do zero, é mais um degrau num crescimento interior. Sem dúvida. Porque é a aprendizagem com os nossos erros e com as pancadas da vida que nós começamos a limar as arestas e a perceber que o mais importante está cá dentro e não está cá fora. Sem dúvida. E não é fácil chegar a essa conclusão. Mas eu acho que, conforme eu acho que todos nós temos vários recomeços, esses recomeços fazem com que nós, durante uma vida, vivemos várias vidas. E somos diferentes pessoas. Sem dúvida. Percebes? E isso é que vai fazer com que, eventualmente, mais tarde, depois desta vida, a continuação, se houver, tem que ser uma continuação daquilo que nós já construímos nesta vida. E era isso que, essa era a minha grande dúvida e era isso que eu queria que fosse. E foi isso realidade. que o Jorge te quis Sem transmitir. dúvida. Porque tu também, num período da tua vida, tu podes ser uma pessoa má, tens esse direito. Sem dúvida. Mas Sem isso dúvida. não te pode cortar o direito de teres um novo recomeço. Por exemplo, se calhar tu há uns anos atrás, tu não respeitavas as mulheres da forma que respeitas hoje. Se calhar se tivesses este relacionamento que tens hoje, quando tu tinhas 20 anos, a esta altura, se calhar não tinhas este relacionamento. Porque o Rómulo era um Rómulo diferente. Era um Rómulo de, não queres vir, não venhas, eu vou. Era um Rómulo diferente, um Rómulo mais frio, um Rómulo mais poderoso, mais egocêntrico. Exatamente igual comigo. Sem dúvida, então, tudo tem tudo faz sentido depois. Lá na frente, tudo vai fazer sentido. E é importante que nós caímos. O importante é nós cair. Eu falava há pouco com um primo da Filipa, onde ele me dizia assim, seja aquela idade de 15, 16 anos, mais revolta e tal, mas o meu pai também. Eu dizia assim, esquece o teu pai. Tu tens que ser uma versão melhor que o teu pai. Da mesma forma que o teu filho tem que ser uma versão melhor que a tua. O teu pai e a tua mãe erraram em certas coisas e vão-te dizer, de forma espontânea, assim, olha, nós erramos isto, erramos aquilo. Eles estão-te a dizer os erros deles. Não é para tu apontares o dedo quando fizeres a mesma coisa. É para tu não caires ali. E tu vais ter outros erros. É burrice tu caís nos mesmos erros deles. Vais ter erros novos. E vais-te virar para os teus filhos e vais dizer assim, olha, o pai e a mãe erraram nisto, nisto, nisto. E os avós erraram naquilo, naquilo, naquilo. E eles vão ser uma melhor espécie. E assim vamos progredindo como espécie, como seres humanos. Não é para nós tirar partido, ele fez, eu também posso fazer. Então, nós temos que ter a evolução da humanidade. E a evolução vem daí. Erros que o teu pai cometia, e a tua mãe também, hoje em dia tu não o vais cometer. E os teus filhos assim também não. E vamos progredindo como sociedade. Isso é que é muito importante. E hoje em dia eles pensam muito assim, eles faziam, eu também posso fazer. E isso é uma ideia empobrecida, digamos assim, porque não te vai fazer evoluir e prosperar na vida. Exato. Então, basicamente é isso. Serginho, estamos já na reta final. Vou só acabar com uma pergunta da praxe. O que é que os teus olhos te dizem, meu amigo? O que é que os meus olhos me dizem? Olha, dizem muita coisa. Hoje É uma pergunta extremamente abrangente, não é? muito O que é que os teus abrangente, olhos te dizem? mas eu gosto de focar no presente e naquilo que eu estou a vivenciar, estar perto de um amigo como tu, ver a tua evolução e a tua capacidade de mudar o chip a todo momento, camuflaste ao ambiente, que isso é muito importante, e isso não penses de uma forma pejorativa como quem estou-me a camuflar, eu estou basicamente a sacar fora os meus princípios. Não. Tu vais ser sempre o Rómulo, mas o Rómulo, uma vez mais, dos anos 20, depois dos anos 30 e depois dos anos 40. O novo Rómulo sempre camuflado, da mesma forma que está aqui o novo Sérgio. Se calhar daqui a 10 anos eu venho de fato e gravata ou venho de calção e chinelo. Estás a entender? Mas será o Sérgio Areias que vai estar aqui também presente a ti. Portanto, o que é que os meus olhos dizem? Que somos duas pessoas concretizadas, que passamos por maus momentos e vamos passar por mais maus momentos, mas estamos unidos, estamos juntos e estamos aqui prontos para um para o outro. Que é o mais importante. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por teres aceito este convite. Fantástica esta entrevista. E acho que, de facto, posso parecer um bocado presunçoso a dizer isto, mas acho que, de alguma forma, para quem vir, e acredito que muitas pessoas vão ver esta entrevista, algo de bom se tira daqui. Sem dúvida. Acho que não tivemos só a falar. Acho que tivemos a dar muitas ferramentas a quem às vezes possa se sentir um dia mais mal e veja esta entrevista. Exatamente, para evoluir. E acho que isso é o principal. Não? E são dos dias maus que faz com que a humanidade evolua. A partir de um dia mau e pensar que o dia está mau, mas o mundo não é mau. O dia bom há de vir. Não tenha dúvidas. E para nós também. E sempre, sem esquecer
porque às vezes isto pode parecer que não tem a ver com a base principal disto tudo, mas somos culturistas. E o culturismo é que fez com que, de facto, nós, hoje em dia, estivéssemos aqui com esta amizade e com este crescimento interior. Sem dúvida. Portanto, ficamos por aqui hoje. Sérgio Areias, entrevista intimista, um homem de 32 anos com um crescimento já de 80. Não se esqueçam, não percam a paixão pelo culturismo, sejam amigos uns dos outros e continuem a seguir o canal. Um forte abraço. Boa.